Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu já gastei um tempinho antes falando um pouco sobre aquelas duas escalas que estão contidas no questionário que a gente aplicou, que se referem ao consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre essa escala, porque isso vai ter repercussão no uso que a gente vai fazer do Excel. E porque não é uma coisa aleatória, né? Eu estou escolhendo falar sobre isso, porque é uma ferramenta que a gente aplicou e que gera ali variáveis que outras situações vão levar a casos bem parecidos. Então, é importante entender bem o que que é esse dado, para vocês entenderem por que que a gente vai usar certas ferramentas do Excel, para que em outros contextos vocês reconheçam a similaridade e consigam entender que é esse mesmo caminho ou um caminho muito parecido que precisa ser trilhado para resolver o problema de vocês, ok? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar de novo minha tela. Aqui. A gente tem aqui um quadrinho que mostra os itens investigados por essa escala que eu comentei. No caso, a primeira delas, que é o questionário de diversidade alimentar, né, que investiga os subgrupos saudáveis consumidos no dia anterior. É, esse questionário ou escala, ele resulta em uma pontuação que varia de 0 a 10, conforme o número de subgrupos consumidos no dia anterior. Então, no final, a gente precisa que cada pessoa tenha uma pontuação. Só que não existem 10 itens, não são só 10 perguntas na escala, são 13, tá? A gente viu isso lá. Tem no nosso banco, inclusive, 13 variáveis resultantes dessas 13 perguntas, né? Esses 13 itens. Por quê? Teve todo o trabalho de construção desse questionário, tá? Esses subgrupos não são aleatórios, eles foram selecionados porque eles representam um determinado percentual do consumo calórico das famílias brasileiras, segundo dados de inquéritos nacionais. Então, cada um deles, cada palavrinha que tá contida ali, foi pensada cuidadosamente, tá? Só que. Dentro do subgrupo de alimentos que são fontes de carboidrato, por exemplo, a gente tinha vários alimentos igualmente importantes que precisavam ser citados de acordo com essa regra do percentual. Não vou explicar exatamente como é, tá? Mas de acordo com essa questão da representação de um determinado percentual de calorias consumidas pelas famílias brasileiras. Aí você imagina em uma pergunta só você perguntar para a pessoa, né, em um item só, ontem você consumiu arroz, macarrão, polenta, cuscuz, milho verde, batata, mandioca, cará ou inhame? É enorme, fica confuso. Então, por questões de clareza, já não é fácil, tá? Mas para não ficar tão complicado, buscou-se fazer uma separação. Então, por exemplo, os tubérculos, batata, mandioca, cará ou inhame, ficaram em um item separado de arroz, macarrão, polenta, cuscuz ou milho verde. Isso aconteceu com outros dois itens que foram desmembrados, resultando assim em 13 itens. Então, a gente tem no nosso banco de dados 13 itens correspondentes a isso aqui. E a gente precisa chegar numa pontuação final que varia de 0 a 10 e que considera essa dupla aqui junta, essa dupla aqui junta e essa dupla aqui junta. Então a gente precisa fazer uma modificação. A gente vai criar uma nova variável unificando essa dupla, essa e essa. E depois ainda uma quarta variável que vai contar esse score para nós. Tem como fazer isso dentro do software, mas eu acho mais simples no Excel, né? Acho mais bacana também já fazer isso ali no banco de dados, ficar salvo no próprio banco de dados, em qualquer lugar para onde você levar esse banco depois, o dado vai estar lá bonitinho, essa variável calculada, ok? Essas variáveis, né, no plural. Compreendida a natureza da nossa variável, eu já tenho calculado aqui
uma, uma variável que identifique, né, o consumo de qualquer um dos dois subgrupos que eu falei, para cada uma daquelas duplas, na verdade, né? Eu já tenho isso tudo calculado, mas eu vou fazer aqui de novo para vocês conhecerem como utilizar as funções do Excel para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então aqui eu tô aqui com o subgrupo, eu coloquei só uma palavra, né, para simplificar o nome da variável, ficou como arroz e batata. E aí o que eu preciso fazer é criar uma nova variável, que eu até chamei aqui de grãos raízes, tá? Uma nova variável que, se arroz for sim, que é um, né, codificado como um, e batata for não, essa nova variável vai ser um, porque houve o consumo de um dos subgrupos. Se arroz for não e batata for sim, também vai ser um. Se os dois forem sim, também vai ser um. Só se nenhum dos dois for sim, é que a resposta vai ser não, zero, né? Para isso, eu utilizo uma função no Excel chamada se. No Excel, toda vez que a gente vai fazer, passar uma função, né, para ele fazer algum cálculo de maneira automatizada, a gente sinaliza que é uma função começando com começando a fórmula com o sinal de igualdade. E aí, então, é igual C, C mesmo, esse é o nome da função. Abre parênteses. Como que essa variável funciona? Você vai dar para ela um- uma célula. Célula é qualquer um desses espacinhos aqui, que é o encontro de uma linha com uma coluna. Cada espacinho desse é uma célula. Então, você vai indicar para ele uma célula ou um intervalo de células. É, e o que considerar em relação a essa célula. Então, por exemplo, aqui, se essa célula aqui, que é a célula BF, nome da coluna BF, 3 linha 3 é assim que a gente chama. Se BF3 for igual a 1, aí eu coloco um primeiro ponto e vírgula que ele vai se chamar então. Se for igual a 1, então fazer o que, Excel? Colocar 1 novamente, que é o sim. O que que eu estou falando para ele? Se houve consumo, sim, número 1, então sim, você vai repetir o sim. Se não, zero, que é o não, né? Correspondente ao não. Fechei aqui e dou OK, dou Enter. Ele está me dizendo zero, porque essa célula aqui é zero. Então, olhando novamente aqui para a função, igual se essa célula, esse espaço for igual a um, então repita um. Se não, zero. Assim se usa a fórmula C. Mas aqui está incompleto porque a gente precisa. Porque a gente não quer saber só da coluna, da variável que está na coluna BF3. A gente precisa levar em consideração a coluna BE e a coluna BF, que são as variáveis arroz e batata. Então, a gente vai colocar outra fórmula dentro da fórmula C, que é a fórmula OU. Essa fórmula OU, ela vai dizer para o Excel considerar tanto uma coisa quanto outra. E aí, onde que a gente vai colocar isso? Aqui dentro. Igual C, abre parênteses, ao invés de você começar dando o teste lógico para o Excel, você vai interromper e vai colocar outra fórmula. Ou abre parênteses de novo, e aí aqui você já tem o BF3, mas aí você vai colocar antes, né? O BE3 igual a 1 e ponto e vírgula. Depois ali do BF3 igual a 1, você coloca outro parênteses para fechar a sua fórmula ou. Então você tem ela aqui colocando outra função dentro de uma função no Excel. O que ela está dizendo é que pode ser BE3 igual a 1 ou BF3 igual a 1. Se qualquer uma dessas condições for cumprida, então 1, então sim. Se não, zero. Mesma lógica que a gente já tinha falado antes. E aí sim, dá o Enter, tá?
Quando você seleciona no Excel uma célula que tem uma fórmula, você pode ir em cima desse quadradinho pequenininho que se forma ali no canto inferior direito e arrastar, que você leva essa fórmula para baixo. E cada linha dessa vai adaptando a fórmula. Então, se aqui você estava se referindo às células da linha 3, aqui embaixo ela vai se referir às células da linha 4. Quando você dá dois cliques, ela mostra, né, o Excel mostra quais células estão selecionadas ali naquela função. Então ele vai adaptando, tá? Isso é muito bom. Você também pode, ao invés de arrastar até lá embaixo, só dar dois cliques rápidos aqui. E aí ele completa automaticamente, ok? E assim vai. Então a gente tem aqui a nossa variável. Vou excluir, porque eu já tinha essa coluna, né? Vou tirar essa cor especial também. É, como eu disse, eu já tenho aqui carne e frango unido numa nova variável e assim por diante. Ah, na verdade, deixa eu manter vermelho por enquanto. E aí agora a gente precisa ainda. Ah, gente, essa aqui ela é chamada de VIT-A, de vitamina A, porque essa aqui é a lógica da divisão desses dois subgrupos, tá? Que eu chamei de abóbora e mamão, que são dois subgrupos que são de alimentos fontes de vitamina A. Aí a minha variável aqui, que eu uni as duas coisas, eu chamei de VIT-A. Aí eu tenho aqui agora uma outra variável de interesse, que é a variável score saudável. É aquele score que varia de 0 a 10, que pontua positivamente caso a pessoa tenha consumido qualquer um desses subgrupos de alimentos saudáveis. Cada subgrupo consumido no dia anterior equivale a um ponto. Por isso que depois de fazer as junções daquelas três duplas, a gente tem 10 subgrupos, 10 variáveis para construir esse score, ok? E aí, para construir esse score, a gente também vai usar uma função do Excel, tá? Cliquei aqui na minha variável score saudável, depois botão direito em cima, inserir, coluna inteira, ok. Abri aqui, eu vou repetir nessa coluna o que eu já fiz antes para calcular essa variável, tá bom? E aí, eu coloquei aqui na minha nova coluna o mesmo nome dela, né, que é o score saudável. E a gente precisa, então, fazer de uma maneira aqui que o Excel conte toda vez que ele encontrar a pontuação em algum desses alimentos, alguma dessas variáveis, dessas colunas, tá? Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada conte-se. É o igual, com letra maiúscula, conte.se, abre parênteses. Como que essa função funciona? Você indica para ela uma célula ou um intervalo, ponto e vírgula, qual é o critério? Então, o que você está falando aqui para o Excel, conte se BT2 for igual a 1. Senão, você não vai contar. Fecha parênteses, ok. Tá aqui, não contou porque BT2 é igual a zero, né? Então, foi isso que essa função fez. Ao invés de ser uma célula só, eu posso colocar um intervalo também. Por exemplo, aqui, ó. De BQ2 até BT2. Então, eu estou pegando aqui quatro variáveis. E aí, dou OK, ele vai contar. Ele contou um, porque eu tenho um aqui na coluna BS, né? Que é o leite. Só que isso aqui não vai resolver o meu problema, porque eu tenho 10 variáveis para considerar na construção desse score, e elas estão separadas, não estão uma do ladinho da outra, né? Porque a gente construiu variáveis ali no meio do caminho e deixou outras, que a gente não vai contar. Então, deixa eu editar aqui. Eu vou apagar, tá, esse intervalo e a gente vai começar lá do começo. Vou deixar aberto aqui o parênteses do igual conte.se, abre parênteses. A gente vai lá no início,
Arroz e batata a gente não vai considerar, mas vai pegar grãos, raízes, selecionou. É, aí ele, aqui na célula, a gente consegue ver e editar, né? Como é que tá. Então tá igual, conte ponto, se abre parênteses, BG2, ponto e vírgula, critério um. Se tiver um, vai contar, ok? É, fecha parênteses, e aí para poder considerar as outras variáveis, a gente vai colocar aqui um mais. E a gente vai repetir a fórmula, tá? Essa parte aqui. Mais, conte ponto, se abre parênteses de novo, e a gente vem aqui no feijão e repete. Ponto e vírgula, que é o meu critério, um. Fecha parênteses, mais, e repete de novo. Mais o quê? Conte ponto, se abre parênteses. Carne, frango, eu vou pular. Peguei aqui. Aqui, ó, eu tenho uma sequência. Até o tomate eu posso pegar, tá? Então eu consigo colocar junto o intervalo de BK2 a BN2 para ele considerar se tiver um em qualquer uma dessas células. Fecha parêntese, mais, faltou mais, conte ponto se. A abóbora e mamão a gente pula e vem para Vita A. E a gente pode arrastar até o final. A gente pode arrastar até o final, porque tem esses outros alimentos. Então, se qualquer um deles for igual a um, vai contar também. E aí a gente fecha. Contou aqui, ó, três. Dou dois cliques e ele vai até lá embaixo contando o meu score de diversidade alimentar, que corresponde ao número de subgrupos de alimentos in natura ou minimamente processados que a pessoa consumiu no dia anterior, ok? Aí, beleza. Eu vou ensinar a usar alguns recursos do Excel para fazer uma checagem de consistência nos dados. Isso é algo que é necessário de se fazer antes de você começar uma análise de dados, para você pegar qualquer erro que possa ter passado. Porque veja bem, gente, esse banco aqui que a gente está usando, ele é um banco que ele foi preenchido direto pelo respondente, tá? A pessoa estava respondendo sobre ela. E ali, a maioria das perguntas tem opções pré-selecionadas. Ok, né? A pessoa só vai marcar. Mas tem algumas que não. Por exemplo, tinha lá a pergunta sobre peso e estatura. Aí na estatura falava assim: qual a sua estatura em centímetros? Teve gente que escreveu em metro. Então ficou diferente, né, do que as outras pessoas colocaram. E aí, como é que você vai comparar uma pessoa com 1,6 com uma pessoa de 170? Uma está em metro, outra está em centímetro. Não dá. Você tem que achar esse tipo de problema no seu banco para corrigir antes de levar para análise de dados. Você também pode ter, por exemplo, vamos dizer que essa pesquisa, ela foi uma pesquisa com adolescentes, então não podia ter 18 anos, tinha que ser até 17 anos. Bom, mas ali em alguma turma que respondeu, a gente tinha um repetente. E esse repetente já tinha completado 18 anos. Mas é um critério de elegibilidade da minha pesquisa que eu só posso ter até 17 anos. Então eu preciso achar essa pessoa de 18 anos no meu banco para excluí-la, né? Eu posso também ter uma pessoa que, na hora de preencher o peso, ao invés de colocar, sei lá, 55 quilos, colocou 550. Eu tenho que achar isso para corrigir, tá? Se for o caso de um questionário que ele foi originalmente preenchido no papel, né? Você tem uma etapa adicional onde a pessoa que digitou os dados, lendo ali no formulário e passando para o banco de dados no Excel, ela pode ter cometido um erro. Então, isso também é motivo para a gente checar os dados, e aí muitas vezes vai ter que voltar naquele formulário de papel, bater uma informação com a outra para ver o que que faz sentido, tá? E aí tem algumas coisinhas simples no Excel que ajudam a gente a automatizar essas etapas, tá bom? Então vamos lá, um exemplo aqui. A gente construiu essa variável Vita A, né?
deixa eu explicar o que que eu tô falando, o que que eu tô fazendo. Eu cliquei em cima de laranja, que é a coluna ao lado, cliquei com o botão direito do mouse, inserir, coluna inteira, ok. Abri uma coluna aqui do lado de Vita A. Se a minha fórmula estava certinha, eu só posso ter ou zero ou um nessa coluna, certo? Então, é, eu posso vir aqui do lado e colocar igual, é, igual se, abre parênteses, essa célula for igual a um, então, um. Não, então zero. Se não, um. Fecha parênteses, ok. Como a coluna, né, a célula aqui é zero e não um, ela me disse que é zero. Aí a gente vai fazer aquela edição dentro da fórmula C, de colocar uma outra fórmula dentro dela, que é o ou, tá? Então, eu vou colocar aqui o ou, isso, abre parênteses. Se BQ for igual a um ou se BQ2 for igual a zero, fecha parênteses, então manter zero, se não um. Então, isso significa que eu já sei que se tiver certo, só vai ter zero ou um. E eu tô dizendo aqui para o Excel que ele vai retornar zero se for qualquer uma dessas duas respostas é, esperadas, certo? Então, deu zero, tá certinho. Eu dou um cliquezinho para poder preencher tudo. Isso significa que, se essa minha coluna aqui que eu criei tá toda certinha, a soma de tudo que tem nessa coluna vai ser zero. Se tiver um, dois, três, é porque tem alguma célula errada, né? Porque entrou alguma coisa diferente de zero e um. Então, eu venho aqui no final de tudo, coloco igual soma. BR2, que é a célula 2, até BR 533, que é essa última linha aqui. Fecho e ok. Deu zero. Então tá certinho. Não tem nenhum erro nessa coluna que a gente criou. Mas isso, agora eu vou excluir essa coluna, né? Ela não serve para nada além dessa função de checagem. Isso não é só porque foi a gente que criou essa variável, tá? Eu poderia usar isso para checar qualquer outra variável. Então, aqui, por exemplo, ano underline ES, que é o ano escolar. Aqui no dicionário, ano ESC, em que ano você está, varia de 1 a 7, que é do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então, eu sei que eu só posso ter de 1 a 7 aqui. Eu poderia usar esse mesmo recurso para checar, tá bom? Outra forma de fazer isso é clicar em cima do nome da variável, filtro, e venho aqui na setinha ao lado. Todas as opções de resposta que foram citadas ao longo da coluna estão aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por sinal, nem tem sete, nem tinha ninguém no terceiro ano, tá? Então, por aqui eu já vejo que não tem nenhuma opção errada, né? Não tem nada escrito errado nessa coluna. A gente vem aqui e tira o filtro. E a gente consegue usar alguns recursos de análise descritiva mesmo do Excel para essa função. Para análise descritiva também, mas eu não gosto de fazer nenhum tipo de análise estatística no Excel, tá? Eu acho que é muito confuso para pouco resultado, sabe? Melhor ir direto para o software que nem a gente vai fazer com o Jasper. Então, você vem aqui, por exemplo, na idade e calcula a média da idade, de G2 até G533. 13,55. Bom, parece plausível, né? A gente copia aqui. Opa. Ao invés de ser a média, a gente pode calcular a mediana, que é a fórmula igual média. 13. O que que é mediana? É aquele valor que divide
os dados distribuídos, ordenados, certo? Então, eu tenho 50% dos participantes com menos de 13 anos e 50% com mais de 13 anos. É isso que significa. Também posso calcular aqui valor máximo de 2 a G 533. Faltou igual. 17, beleza, tá dentro, né? Não tem, não parece ter nenhuma aberração aqui no meio. Mínimo 12, de 12 a 17. Então, com isso, eu já consigo ver que tá tudo bem, né? Nessa variável. E veja bem, 533 ainda dá para rolar para cima e para baixo com uma certa atenção. Mas poderia ser um banco de dados de 30 mil pessoas, né? A gente tem pesquisas assim no Brasil. Então, é importante você ter esses recursos para ter um olhar mais global, tá? Agora aqui, por exemplo, eu mexi aqui, né, num valor de peso, coloquei aqui como se a pessoa tivesse escrito que tinha 536 quilos e uma outra aqui com 164 metros. Aqui, se a gente fizesse o valor mínimo da coluna, tá, né, de K2 a K533, a gente ia encontrar 30. Que chama atenção, né? Que essa pessoa que provavelmente tem um IMC bem baixo, mesmo com 12 anos, mas ok, não é totalmente implausível. O valor máximo aqui de A2 a K533. 536. Tá errado com certeza. Aí eu venho aqui, eu vejo que essa é uma pessoa de 14 anos de idade, é mulher, né? Uma menina. Tem 1,53 m. Bom, certamente essa menina preencheu errado, ela bateu errado lá a vírgula. Ok, dá para assumir que tá tudo bem. E aí agora o maior peso passou a ser 165. Pode gerar uma desconfiança também, né? Não é impossível, mas pode acontecer. A gente vem aqui, procura esse 165. Não precisa, inclusive, ser rolando assim manual. Eu posso selecionar a coluna, localizar 165. Achei, ó. Tô aqui na linha 39. Uma pessoa com 1,66 m, 12 anos. Não, 14 anos de idade. Sexo masculino. 1,66 m. Chama bastante atenção, né? Mas ainda assim não parece ser um dado para a gente excluir. Tem como analisar isso mais a fundo, tá? Sobre a plausibilidade e essa decisão de excluir ou não, mas a gente não vai entrar nisso agora. Voltando aqui embaixo, a gente, opa, poderia também então calcular esse mínimo e máximo aqui para a altura, que vai de 1,30 m a 164 metros, e fazendo a mesma coisa, a gente poderia vir aqui, né? Chegar aqui e consertar. E aí depois fica variando de 1,30 m a 1,90 m, não parece ter nada errado nisso, certo?